Olá, boa tarde. Bom, vamos nos assentando para a gente dar início à nossa primeira audiência, né, de revisão do plano diretor aqui de Conchal. Então, a gente vai dar início à primeira audiência de revisão do plano diretor. E eu me chamo Clipson e a gente vai fazer uma breve introdução aí desse processo, né, de revisão do plano. Bom, então já vamos iniciando. A gente é da Universidade Federal de Alfenas. Nós somos da Universidade Federal de Alfenas. Alfenas aqui no sul de Minas. A gente firmou um contrato através da fundação da FACEP, Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade. E a gente está nesse processo aí, já iniciamos o processo de revisão, já tem uns 2 meses que a gente está já começando a fazer as primeiras análises. E nessa primeira fase do processo de revisão do plano, a gente está iniciando essas primeiras conversas, né, um plano de comunicação com a comunidade. E entre esse plano de comunicação, de exposição e de participação, a gente tem no nosso cronograma a realização desse primeiro encontro aqui com vocês, certo? Que é a primeira audiência. Bom, assim, só falando um pouquinho da estrutura, né, da equipe técnica, né, executiva. O Eduardo Tadioli é o gestor lá da FACEP, é o gestor administrativo desse processo de revisão. O professor Francisco Cardoso, ele está aqui, é o coordenador técnico. Daqui a pouco ele vai falar com vocês. Eu faço parte da coordenação executiva, né, tenho especialização nessa área de ordenamento territorial, geoprocessamento, nessa parte de mapeamento digital, me chamo Clipson. E nós temos também aqui alguns membros da nossa equipe técnica, né, que a Clara, o Jonas e também a empresa Júnior, né, uma empresa lá da universidade. Então, nesse processo de revisão, a gente está nessa nossa primeira audiência, e o objetivo aqui hoje é fazer uma apresentação de como que vai funcionar esse processo, né, esse processo de revisão. Então, o primeiro objetivo aqui é fazer uma apresentação da estrutura, das etapas, das fases, né, das fases de revisão, e também discutir um pouco, né, a abertura, né, uma introdução do processo de discussão técnica, né. Bom, eu vou falar isso daqui a pouco. E nesse processo de discussão técnica, que é a primeira fase, a gente tem um momento que é um momento de participação comunitária, tá bom? Eu estou aqui de costa, né, quero ficar de frente para vocês, mas de costa para o telão, eu não consigo ver direito. Bom, então o processo de revisão do plano, gente, ele faz parte da análise e atualização das diretrizes né, políticas e administrativas da política urbana do município. Então, entre as diversas atribuições, né, do plano diretor e da revisão, ela faz parte desse processo de rediscussão da legislação relacionada ao contexto urbano. Então, a gente tem uma parte que está relacionada à questão de uso do solo, né, transporte, habitação, meio ambiente e infraestrutura. Então, diz respeito basicamente nesse entendimento do que é necessário de atualização e de, no caso, a revisão do plano. O plano diretor, ele é um instrumento, né, de gestão urbana obrigatório. Então, as prefeituras elas são obrigadas a ter o plano diretor e manter ele atualizado, né? Então, é uma atribuição do poder público, justamente do executivo municipal, ter esse plano sempre em discussão, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui como equipe técnica nesse processo de revisão, uma revisão estruturada, mas a prefeitura ela vem trabalhando ao longo do tempo nesse entendimento do que é preciso ser aperfeiçoado no processo de revisão das leis municipais, né? Então, é um processo contínuo. E a revisão ela tem por esse objetivo de sempre estar sendo atualizada. Bom, então, e essa atualização, ela diz respeito à atualização das leis municipais, que vão orientar o crescimento e desenvolvimento, né, da cidade de uma forma estruturada. Bom, o primeiro plano, em 2006, uma lei federal, o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2002, o governo federal aprovou o Estatuto da Cidade, e ele deu um prazo para os municípios elaborarem o seu primeiro plano diretor. Conchal, né,
ele está entre os municípios na vanguarda desse processo de elaboração. Então, em 2006, quando foi a primeira data de elaboração, o município já elaborou seu plano diretor. Depois teve uma segunda, né, uma primeira revisão, né, depois desse processo lá de 2006, 10 anos depois, em 2016, teve a primeira revisão. É comum, o plano diretor, ele tem uma perspectiva de previsão de longo prazo, né? Então, geralmente se trabalha o plano diretor para a perspectiva de 20 anos. O que se discute hoje é numa perspectiva de 20 anos, de longo prazo. E aí, Conchal, com 10 anos, já fez essa primeira revisão. Isso é um ponto muito positivo. Em 2018, a gente teve uma segunda revisão, de atualização da lei municipal, e agora, em 2023, 5 anos depois, a gente está nesse processo aí da terceira revisão do plano. Bom, e esse processo de revisão, né, que a gente está agora, é a primeira fase, é essa fase de apresentação, de começar a introduzir a comunidade que está acontecendo o plano ele está sendo revisado. Então esse é um primeiro momento, né? A gente tem já feito, né, quando a gente coloca a primeira fase e a segunda fase aqui, elas são fases que a gente trabalha ela de forma contínua, tudo junto. Então, ou seja, quando foi lá que assinou o contrato em novembro, a gente já começou a fazer análise de toda a legislação urbana, da estrutura, né, da legislação municipal. Mas no nosso programa, o primeiro momento aí que a gente começa a dar que está previsto da abertura de participação é justamente agora no mês de novembro e mês de dezembro. Então essa primeira audiência, esse primeiro momento é um momento de apresentação para vocês saberem que assim, o plano está sendo revisado e dá essa oportunidade de participação, né? No segundo momento, a segunda fase, ela vai finalizar lá no mês de fevereiro. É uma fase que a gente chama de fase de leitura técnica, ou seja, a gente começa realmente a entender a organização do município, não só do ponto de vista da legislação, mas das características mesmo. Então, fazer todo o processo de entendimento, né, de como que está sendo e como foi essa evolução do município nos últimos anos, né, desde essas últimas revisões. Então, a gente faz essa análise técnica. E nessa análise técnica, tem uma parte que é uma parte de a gente, como equipe técnica, que faz os levantamentos, mas tem uma outra parte, que é a participação da comunidade também. Não só em audiência, mas também em oficinas. Vou falar aqui rapidinho, daqui a pouco, sobre elas. Então, a segunda fase vai até o final, só uma visão de cronograma. A terceira fase, ela já é propositiva. Então a gente já pegou o que foi do ponto de vista técnico que foi identificado, junto com a contribuição da comunidade, e a gente começa a ver o que é necessário de atualização, de revisão nas leis municipais e nas políticas urbanas, né, nas políticas municipais. Então essa é a terceira fase. A quarta fase é a fase final, onde há realmente essa reorganização, essa reestruturação da legislação municipal, que é lá no final. Todas essas fases, a gente tem uma dinâmica de apresentação e de discussão através de audiências, iguais a essas daqui, né? E, inicialmente, nós vamos trabalhar com oficinas, que elas vão acontecer no mês de janeiro. Essas oficinas a gente vai fazer em regionais da cidade, e é uma coleta de dados da perspectiva comunitária, do que realmente a comunidade ela espera e ela traz de demandas. A gente vai coletar tudo isso, e a gente tem uma estrutura em forma de oficinas, a dinâmica, né, de participação em forma de oficinas. Nós temos aqui já uma previsão de datas, e também, inclusive tem até aqui, quem quiser já fazer o registro, esse é o site da revisão do plano. Então, no mês de janeiro, nós já vamos disponibilizar um formulário também para quem quiser participar presencialmente nas oficinas, ou pode também, através de um formulário online, fazer a participação, né? Depois, no final, a gente vai colocar esse QR Code novamente, mas vocês já podem acessar aí. Bom, então, essa distribuição, a gente já tem uma previsão de onde elas vão acontecer, né? A gente pode ter alguma alteração, mas é com base nas regionais da cidade e nas outras revisões dos planos diretores anteriores, né? E aqui já uma previsão, né, não só das datas, mas também de onde que essas oficinas elas vão acontecer, tá bom? Bom, então essa é a primeira parte, é uma apresentação geral, né, dessas etapas do plano. Eu vou passar para a Clara, que vai dar continuidade, depois do Francisco também, e no final da apresentação a gente vai passar
a palavra para vocês e a gente vai ter uma fichazinha de participação que você vai poder trazer a sua pergunta, trazer as suas observações, tá bom? Para a gente já começar a fazer esse primeiro registro no final aqui da nossa apresentação. Então eu vou passar para a Clara que ela vai dar continuidade agora na apresentação. Obrigada, Clipson. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Clara, sou mestre em Geografia e estou participando da revisão do plano. Então, inicialmente, até como uma proposta da gente compreender a revisão do plano, é compreender o município de Conchal. Então, é importante a gente apresentar alguns dados iniciais que futuramente vão fazer parte também da leitura técnica, como o professor Clipson mencionou. Então, inicialmente, Conchal está localizado na região intermediária de Campinas, próximo aí do estado de Minas Gerais, e também faz parte da região imediata de Araras. Então, para a gente compreender a população de Conchal, então é preciso compreender a localização de Conchal na região geográfica imediata de Araras. Então, Conchal, hoje, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2022, apresenta 28.101 habitantes. Araras já com 130 mil, Leme 98 mil, aproximadamente, Santa Cruz da Conceição 4 mil. Certo? Então a região, ela representa aproximadamente 260 mil habitantes. E aqui, uma localização de Conchal, a gente tem a maior área, a área rural em amarelo, e a área urbana, e o núcleo urbano de Itujuguaba, que está aproximadamente 3 quilômetros da mancha urbana também. E a gente tem as divisões de Mogi Guaçu ao norte, Mogi Mirim a leste, Araras a oeste e Engenho Coelho mais ao sul. Então, fazendo essa análise inicial do município, a gente percebe então que a maior extensão no mapa é a extensão rural, com aproximadamente 145 quilômetros quadrados de extensão, e a região urbana, 14 quilômetros quadrados de extensão, uma proporção aí de quase 8% do município. Alguns dados importantes sobre a população. A bacia hidrográfica, a hidrografia da região de Conchal é a região da bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu, com os principais cursos d'água como Mogi Guaçu, Ribeirão Ferraz e Ribeirão do Conchal. Essas análises, que remetem muito até uma análise, uma aula de geografia, elas são importantes então para a gente compreender as dinâmicas econômicas, ambientais, sociais do município. Então, inicialmente é importante a gente fazer essas análises, E, por exemplo, a questão do relevo. É um relevo levemente acidentado, de 500 a 700 metros de altitude. Então, a gente percebe, que Conchal, principalmente na área urbana, ela é uma área mais plana. E isso, futuramente, tem muita relação com a própria mobilidade urbana para a gente pensar o município. A pedologia é composta de 65% de latossolos, de textura argilosa, e 35% de argissolo, a questão da pedologia. Então, esse mapa aqui de distometria, ele mostra as áreas em vermelho de maior altitude e as áreas em azul de menor altitude. Então, ali aqui é a região da mancha urbana, a gente percebe que não há muita variação altimétrica, por exemplo, da altitude. E aqui um mapa de localização demonstrando também os cursos d'água na hidrografia e também demonstrando a maior parte da região como uma região rural, um município abrangendo a maior parte rural. E aqui também um outro exemplo da mancha urbana, que é composta pela área central, por áreas residenciais, por áreas do distrito industrial, condomínios abertos, condomínios fechados. E tudo isso é importante a gente compreender quando a gente vai fazer a análise do município. A partir desse mapeamento, a gente percebe que existem zonas e perímetros, que vão definir então os usos e as diferenças desses usos na cidade, no município.
Então, primeiramente, o que seria o zoneamento municipal, né? Por que ele é importante? Ele está relacionado, isso é muito importante no plano diretor, na sua revisão, consiste no ordenamento do território municipal. Então, ele vai estabelecer um referencial espacial, aonde na cidade é constituído, por exemplo, as áreas ambientais, o comércio, as residências, as escolas, os postos de saúde. Esse zoneamento ele vai definir aonde estão esses diferentes usos na cidade. Então, eles estão relacionados diretamente com as estratégias das políticas urbanas, rurais e ambientais. Então, ele consiste na divisão do território em diferentes zonas, e cada um com as suas regras específicas e usos de ocupação do solo, né? Então, essa diferenciação ela é importante para otimizar a utilização dos recursos, né, e dos usos do município, na promoção de um crescimento e de um ordenamento equilibrado. E, por fim, com o objetivo, né, de promover um desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Então, pensando no que é essa definição do zoneamento, eu separei aqui 4 objetivos, de forma geral, que são está relacionado com os objetivos do zoneamento municipal de Conchal, né, especificamente, que tem relação, mas os objetivos do zoneamento, de forma geral, seria a organização do território, a preservação ambiental, a melhoria da mobilidade e o estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, quando a gente, como o Clipson mencionou, citando também o Estatuto das Cidades, todo zoneamento ele tem que prezar um objetivo dessas diferentes zonas, como elas vão interferir na qualidade de vida do município, e pensando também na preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Então, como eu citei, né, comentei com vocês, quais são as áreas residenciais, quais são as áreas comerciais, as áreas industriais e as áreas de lazer. Então, essa organização contribui para reduzir os conflitos de interesses e promover a convivência harmônica. Então, se eu tenho uma zona industrial, por exemplo, ela não pode entrar em conflito com uma zona residencial, né? Uma zona, principalmente ambiental, ela não pode entrar em conflito com uma zona residencial e por aí vai. Então, elas têm que combinar os seus usos, e cada um desses zoneamentos, né, dos seus usos, existem leis e diferentes formas de atribuição, né, no uso do solo. Na questão da preservação ambiental, compreender, como, por exemplo, aqui a ZEA, as áreas de mananciais, as áreas de encostas, as áreas verdes, para promover a sustentabilidade e conservação do meio ambiente. A mobilidade. Então, quando a gente considera o zoneamento, considerar a acessibilidade e a infraestrutura, que contribui para a mobilidade urbana de toda a população. Então, se eu tenho essas diferentes zonas, cada um com seus usos, eu promovo a mobilidade, uma melhor mobilidade no município, para as pessoas na locomoção das suas casas, para chegar no serviço, né, no trabalho, nas áreas de lazer. E por fim, é importante, então, um objetivo importante do zoneamento é o estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, se a gente tem uma destinação específica dessa área para atividades comerciais e industriais, elas visam gerar o desenvolvimento econômico. Então, contribui para a criação de polos econômicos especializados para a geração de emprego. E agora eu vou passar a palavra para o Francisco, que vai falar um pouco sobre a questão do zoneamento e perímetro relacionado ao Conchal. Bom, obrigado, boa tarde. Meu nome é Francisco, sou professor da Unifal e eu vou dar continuidade na apresentação. Essa relação do plano diretor com o zoneamento é muito importante para as nossas discussões, porque o plano diretor, claro que a gente não vai deixar de discutir questões de saúde, segurança, educação, mas ele tem um foco muito grande na questão territorial. A gente tem que estabelecer uma política urbana do município que permita uma ocupação equilibrada
e que tenha condição, igual a Clara falou, desenvolvimento econômico, social, cultural, né? E que Conchal possa se desenvolver aí nos próximos anos, né? A gente teve, já fazendo algumas visitas no município, hoje a gente teve mais cedo também, e Conchal tem uma situação que eu diria que é muito favorável. É um município relativamente novo, mas a gente não percebe grandes discrepâncias, grandes áreas com problemas de precariedade, que às vezes em municípios maiores ocorrem, né? Inclusive aqui da região. Então a gente tem outra condição favorável também, que é a própria topografia, né? É um município relativamente plano, né? Eu, por exemplo, sou de Poços de Caldas. Muitos devem conhecer Poços de Caldas. A gente tem um problema enorme com a questão de declividade, né? Novos loteamentos. Então aqui Conchal tem a situação muito favorável. E o zoneamento, né, a gente trouxe um pouco esse aspecto nessa primeira audiência, que vai ser fruto, né, e vamos discutir muito ainda nos próximos meses, aí, quando estiver discutindo o plano diretor. Eu até tenho um pouco, às vezes, de receio, quando a gente vai adentrando muito esse assunto, que vai ficando muito técnico, mas de alguma forma ele é importante. Talvez não seja a ferramenta a melhor dos mundos, mas é o que a gente tem hoje disponível, que a gente consegue de alguma forma pensar o futuro das cidades e controlar a forma de ocupação, para que seja mais equilibrada. Então, as questões principais, né, que são colocadas pelo próprio Estatuto da Cidade, que é o nosso marco jurídico, é que a cidade tem que ter uma função social, assim como a propriedade, e buscar tanto desenvolvimento sustentável quanto uma gestão democrática. Então, esses são os princípios fundamentais que Conchal adota atualmente e que são, na verdade, deixa de ser uma exigência da legislação federal, né? Então, a gente vai manter e buscar também isso como objetivos do plano, né? Nas demais disposições, né, dessa lei, né, pensa a expansão do território de modo a ter uma utilização, né, adequada dos municípios para evitar que tenha situações de desequilíbrio da urbanização, problemas de infraestrutura. Então, degradação ambiental, né, garantindo a melhor qualidade ambiental e paisagística possível para o município, de uma forma mais equilibrada, distribuída, né, para as diversas regiões, para que não tenha também grandes discrepâncias, né. Igual fala ali, né, um território mais homogêneo, né, mesclando os compatíveis e evitem, né, os problemas de impactos de vizinhança. Porque às vezes você vai ter lá determinados usos que podem causar impacto em determinadas áreas, né. Então, tentando a moradia, convívio, a criação, né, e uma urbanização, né, mais adequada possível. Democratizar o uso do espaço urbano, né, promovendo oportunidades para toda a população, em acessos de lotes de boa qualidade, dotados de infraestrutura, desenhado com áreas de dimensões e topografia suficiente para a implantação de moradia, digna e regulamentar. Então, essa é a ideia que você tenha empreendimentos habitacionais que sejam acessíveis para a população, né? Que esteja lá, as pessoas possam adquirir sua casa, seu terreno, né? Poder construir, morar e residir. E disciplinar nessas atividades humanas dentro do município de forma a ter uma implantação e regulamentar dentro dos lotes, né? Uma forma de ocupação dentro dos lotes. O plano diretor, e isso é uma questão muito interessante de Conchal, a gente não vai discutir só o plano diretor, a gente vai discutir toda a legislação municipal. Então vai ser discutida a revisão do plano diretor e junto a revisão das leis complementares. É a lei que trata de loteamento, as leis que tratam da questão da edificação, as leis ambientais, inclusive o código de postura, são o que a gente chama de código administrativo, né? E regulamenta questões mesmo de uso dos espaços públicos, convívio na cidade, questões mais gerais. E a elaboração do código de obras, né, que trata de como você vai edificar dentro do seu lote, tentando manter sempre essa qualidade. E a nossa ideia também, assim, quando a gente pensa em plano diretor, é trabalhar de acordo com a realidade local. Então, a gente já tem experiência com outros planos que a gente já trabalhou, é conhecer o município, ter os momentos de participação, e a gente fazer algo que seja de acordo com a realidade, com a dinâmica local, né? E buscando soluções que sejam adequadas para essa escala, né? Para essa situação. Então, o município é dividido basicamente, né, no marco de zoneamento em 3 áreas. Então, você tem a área urbana, a de expansão urbana e a área rural.
aqui a gente tem o zoneamento, daí você tem as diversas zonas, né? A cada zona dessa tem como você pode ocupar e qual tipo de uso. Então você tem hoje uma divisão em zona central, central 1, central 2, geral, as residenciais, né, abertas e fechadas, as EIs, que são áreas de interesse social, a zona mista de Tujuguaba, as zonas industriais, a institucional e a zona especial de interesse ambiental. Então essas são as principais zonas do município. Para cada zona dessa tem as formas que você pode ocupar, né, o seu lote, a sua propriedade, e a gente vai estar analisando, vai estar discutindo isso durante todo o processo, mas como eu disse anteriormente, a ideia é trabalhar com algo que seja muito de acordo com a realidade local. Não vejo sentido fazer, às vezes, grandes alterações que vão mudar demais a dinâmica, a não ser que sejam realmente muito justificáveis. Né? Isso tudo a gente vai estar ainda trabalhando durante o processo. Aqui tem um detalhe da parte mais consolidada, né, perto da área central, com as diversas zonas. E a zona municipal de Tujuguaba e a zona de interesse ambiental que já fica perto do Rio Mogi. Depois tem também a lei do perímetro urbano do município. Então as duas leis vão determinar, na verdade, onde você pode ocupar e como você pode ocupar as diversas áreas, né? As zonas urbanas, elas são tem uma lógica aqui no município, conforme a cidade vai ampliando, você vai criando uma nova zona e dando uma nova nomenclatura para elas, né? Então vai de 1 a 10, mas na verdade já está na 16, essas zonas urbanas. Então refere a áreas definidas nos limites, né, da cidade e aglomerações urbanas e permite a ocupação, né? Você tem áreas de expansão também, em algum momento, né, hoje são zonas rurais, que são passíveis de serem urbanizadas, né? E no futuro, conforme o interesse, proprietários podem pedir ali a desafetação da área, ela passa a ser urbana e ela também vai ser ocupada, né, com loteamentos e edificações posteriores. Esses são os perímetros urbanos, né, de Conchal. Então a gente tem ali hoje a Z01, que é a área maior, né, que pega a região mais central. Mais ao sul, né, você tem a zona de turística, de interesse turístico, a zona industrial 2 e depois tem diversas outras zonas, né, na zona leste e zona oeste, e um vetor de crescimento norte, que é o vetor maior que vai até na divisa lá com o Rio Mogi, né, essa região maior de crescimento. Então assim está estabelecido hoje no atual plano diretor, né? Essas são as zonas do perímetro urbano. Aqui um detalhe, né, da zona de crescimento norte, ali você tem as áreas, né, de cada zona da 1 a 16, e ali é um detalhe interessante para mostrar essa mudanças que vão ocorrendo conforme vai sendo pedido, né, as áreas de crescimento. Então ali você tem perto da zona norte, área 15 e 16, que são dois empreendimentos que estão sendo instalados nessa região, né? Aqui mais ao sul, né, tem um detalhe também da zona urbana 1, e mostrando ali a zona de interesse turístico, e mais abaixo o núcleo urbano, né, Tujuguaba, a zona industrial, e mais ali a oeste você tem duas áreas com condomínios, né, da zona 9 e 10. Então essas mudanças, né, do período vão acontecer por várias razões, né? Entendimento às necessidades, né, de crescimento populacional, novo planejamento urbano, desenvolvimento econômico, melhoria da infraestrutura. Pode ter áreas que você vai evitar até a ocupação por questões ambientais e também por regularização fundiária, né? Então, esses são vários aspectos que vão permear a discussão de como que você define essas áreas de crescimento no município. Aqui as duas áreas que eu tinha comentado lá, que é o Jardim Nova Flora e Jardim das Poesias, que é a zona 15 e 16, né, que são duas áreas de crescimento. Aqui tem a descrição das áreas, né? Então a Jardim Nova Flora tem 243 mil
metros quadrados, uma área relativamente grande, né? E ela está sendo plantada com habitações de preço social, assim como a 15 também, que é a Jardim das Poesias, né? Porque ela tem lotes de 250 metros quadrados, né? A gente tem um outro tipo de ocupação. Aqui tem uma proposta também que foi uma demanda da prefeitura, de uma discussão de uma possível área de expansão entre a zona urbana 1 e a zona urbana 2, na região oeste. Tem uma área também que fica ali perto do Ribeirão Ferraz, né? Uma área disponível para ocupação urbana. Então aqui a área, aqui a delimitação nessa área, e fica próximo do condomínio que está em fase fase de finalização, né, da implementação. Então, tem uma área ali que está destacada onde não tem a vegetação nativa. Tem aqui o levantamento da área. Então essa é uma área também que está em discussão durante o processo, né, com a possível área de implementação e de expansão urbana. Então, a gente trouxe essa apresentação, né, no geral, mostrando um pouco, né, como que vai se dar o processo, a dinâmica, né, a metodologia, né, do plano diretor. A ideia é de ter dois momentos, né, tem duas coisas que ocorrem em paralelo, a leitura técnica e a leitura comunitária, como o Clício falou. As duas questões se juntam, né, a gente passa a ter um diagnóstico do município, e com base nisso a gente vai estar elaborando propostas, voltando para a discussão dessas propostas, e na finalização toda a revisão da legislação. Nesse momento da audiência a gente termina nossa explanação, nossa explicação em geral. A gente vai partir agora, o Jonas vai estar mediando, né? E a ideia nossa é tanto responder as perguntas que forem encaminhadas, né, por escrito, como também, se alguém quiser a palavra, vai ter à disposição também para fazer essas colocações, e a gente vai estar sempre buscando anotar. Pode ser que tenha algumas questões que não consiga resolver e responder de imediato, mas a gente vai estar sempre procurando dar um retorno para vocês. E as perguntas também, mesmo que quem não endereçou perguntas hoje, nessa audiência, pode fazer posteriormente, a gente vai estar totalmente disponível, né, para poder atender da melhor forma possível. Vou passar agora a palavra para o Jonas, e a gente dá prosseguimento na audiência. Boa tarde, pessoal. Agora eu me chamo Jonas, né? Vamos dar início à participação, né? Existe a ficha lá no começo, quando vocês colocaram o nome na lista de presença. Então existe uma ficha. É importante colocarem as dúvidas, a identificação é opcional, mas é importante para caráter de registro, né? Lembrando também que essa não é a única forma de participação. Lembrando também que é a primeira de outras audiências, então muitos estudos ainda serão feitos. Nas oficinas nós iremos coletar essas propostas da população, iremos regionalmente ouvir a população, ver qual que é a demanda da comunidade, entender porque o plano ele é sempre democrático, então é importante ouvir a população. Essa é a primeira audiência, teremos uma segunda, uma terceira, enfim, todas elas a população vai poder participar ativamente, vai poder fazer as suas perguntas. É importante fazer o registro, lembrando também que é possível fazer a sua participação pelo site. Existe um site do plano diretor, tá certo? Vocês podem entrar no site, podem fazer os seus questionamentos e vai ficar tudo registrado, né? Como o crescimento ele se dá de forma democrática, não dá para atender todo mundo a todas as demandas, que muitas vezes são contraditórias. Mas essa é dessa forma que o município cresce democraticamente, né? Com a participação popular e atendendo à necessidade do crescimento urbano. Para quem preencheu a ficha ou para quem deseja falar, levanta a mão, eu vou recolher a ficha com vocês e vocês fazem a pergunta. Eu vou passar aqui para o Francisco, para o Clipson, para a Clara e ver quem que responde o questionamento caso esteja dentro da alçada do plano diretor. Tudo bem? Aqui tem uma primeira questão. A pessoa que fez a pergunta não se identificou, se quiser falar, a pessoa marcou que deseja fazer uma apresentação oral. Apesar que pela pergunta parece que não está na alçada do plano diretor,
que diz assim: qual o motivo da demora para a liberação dos terrenos que a prefeitura comprou para fazer lotes populacionais? Então, essa compra ou não, não cabe ao plano diretor, né? É uma questão da administração municipal, mas eu vou passar aqui para o Clipson para dar um retorno mais técnico para você. Então, a gente, igual o professor Francisco falou, né, tem algumas questões que a gente vai poder responder. Até o nosso objetivo agora, nesse primeiro momento dos trabalhos, é justamente a gente está coletando essas informações e as demandas, né, para estar agregando ao processo de revisão, né, processo de revisão. Então, como a pergunta aqui, ela tem foco, né, na parte mais administrativa da prefeitura, né, porque ele está, né, falando sobre a demora da liberação dos terrenos, né. Então, com certeza não, obviamente a prefeitura tem um trâmite interno, né, e a gente vai estar encaminhando, né, essa questão aqui para a prefeitura, para ela estar se manifestando também, tá bom? Mais alguém deseja fazer uma participação? Levante a mão, por gentileza. Alguém tem algum questionamento? Quer registrar aqui a sua colocação? Lembrando também, pessoal, como eu falei, vocês podem entrar no site, podem fazer a sua sugestão, né, colocar lá as suas dúvidas, poderemos responder também por e-mail, né, caso necessário. Teremos outras audiências de oficinas para participação popular. Se alguém tiver alguma questão, seu nome, por gentileza, e a sua questão. Boa tarde. Eu gostaria de saber, com relação à zona urbana 17, se a prefeitura fez algum estudo, porque a região, pelo que a gente sabe, a intenção é montar um empreendimento popular. Nós sabemos que, em média, a mais de 1 quilômetro não existe escola, sistema de transportes. A parte de infraestrutura urbana para atender essa população, a gente entende que não existe. Como que ela vai resolver essa situação? Inclusive, essa região é uma área de proteção ambiental, tem uma cachoeirinha, parte histórica. Nessa área passa uma parte das minas que abastece o tratamento da Santa Rita. Já foi, acho que em 2022, teve uma conversa sobre esse plano e percebi que na época teve muita gente contrária a essa implantação. Porém, a gente não viu assim, uma informação clara de como a prefeitura vai suprir essa demanda de infraestrutura urbana para uma área popular. O Helder está com essa questão. A gente colocou aqui o acesso do plano diretor, ela está, o site, ele tem um sistema de segurança, é só você clicar embaixo que ele libera para entrar no site, tá? Só isso. Sobre a questão dessa área, esse é um processo que está em andamento, né? E que a gente não tem muitos detalhes dessa implementação, tá? Dessa implementação. Então a gente ainda está em aberto ainda né, como que vai ser esse processo de implementação dessa unidade, dessa área, tá bom? Mais alguém, pessoal? Lembrando que, como o Clipson falou também, a revisão do plano está só começando, né? Então outros estudos técnicos serão feitos em várias áreas, não só na área de zoneamento, mas na área cultural também, na área ambiental, na área habitacional. Então, está só começando muitos estudos e vão trazer novas respostas, né? Vão trazer novas respostas, novas proposições, tá certo? Então, por isso que numa apresentação inicial, às vezes a gente não consegue, né? Porque a gente não tem os dados técnicos que serão aí no decorrer dos meses. Então, a gente convida vocês para participar das oficinas, das próximas audiências, para ir acompanhando esse processo. Tudo bem? Mais alguém tem alguma questão? É possível trazer as respostas das duas pessoas que fizeram os dois questionamentos nas próximas audiências? Como? É possível trazer as respostas daquele senhor e daquela ficha que vocês leram? A da ficha creio que não, mas a dele é bastante plausível sim. Nas próximas audiências, porque entra na questão técnica, né? Jean. Apesar de a gente estar gravando, será que eu poderia registrar a pergunta do senhor? Teria como?
por favor, porque o objetivo é justamente esse, a gente vai coletar todas as demandas, né? E aí na próxima audiência, faz parte do processo, a gente está trazendo, né, a manifestação dos setores responsáveis, né? Essas duas perguntas, elas estão relacionadas à legislação e a procedimentos que estão em andamento, né? Ainda, não estão fechados, não estão concluídos, né? Então, tanto o processo de implementação dessa área, como a questão da liberação dos terrenos, né? A gente não tem essas informações ainda, né? Elas são bem específicas, mas a gente já notamos, se puder registrar, acho que é importante, que isso vai entrar nos nossos relatórios. E aí a gente vai estar discutindo isso internamente para trazer a resposta aí na nossa porque essa audiência de apresentação de metodologia, mas também ela faz parte dessa leitura técnica. Então as dúvidas a gente traz na audiência seguinte, né? Seu nome, por gentileza, essa questão. Meu nome é Estela. Eu queria ver no mapa essa região que ele mostrou, que ele falou. Qual que é? Em volta, o que é? A ZU01. Essa aqui é a área... Em volta é a área urbana também. E ali tem a infraestrutura para atender a região? A Estela quer saber da infraestrutura para atender a região. Vou pegar aqui porque são da microfonia lá, né? Acho que uma coisa que é importante também a gente entender é que a gente tem aqui, ó, essas duas áreas, essas duas áreas aqui, e ficou um enclave aqui realmente no meio. Então, esse processo em andamento, ele diz justamente dessa área que ficou aqui entre a região central, que é essa ZU01, então a gente tem a região central aqui, e aí tem um acesso para essa outra margem do córrego, né? E aí a proposta é justamente fazer a introdução dessa nova unidade, dessa zona de expansão, que seria para complementar esse vazio que ficou entre as duas áreas urbanas aqui, né? Então a área é essa, o acesso está aqui, né? O acesso está aqui por essa região, por esse lado aqui, e essa aqui é a planta, tá vendo aqui nessa pontinha aqui embaixo, ó, tem já a estrutura de acesso, né, que vai aqui pelo lado, que vai chegar aqui e vai subir na área urbana, no restante da área urbana. Ficou claro aqui, pessoal? Se vocês olharem aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo no mapa aqui, né? Então, o acesso é por aqui, está muito próximo também, né? Do núcleo central, aqui da parte central. Essa região, pela parte onde está mais esse marronzinho lá, é uma ponte de 1929. Se tiver um caminhão passando, não passa o caminhão carro. E ela não suporta a carga grande. E do lado de cá você tem que fazer uma ponte para atravessar o rio, você tem uma área de preservação permanente que você vai atravessar com licença ambiental, é complicado isso. Eu acho que é um estudo que não foi bem elaborado para saber até que ponto é viável ou não. E numa parte do loteamento popular, eu já comentei com vocês, a parte de equipamentos urbanos estão muito distante dessa região. O condomínio serve, né? Hã? O condomínio que tem do lado serve. Sim, porque o condomínio não tem escola, não tem creche, não tem nada em volta. Então, Né? A implementação, a infraestrutura urbana, né, quando você faz esse processo de expansão urbana, e que ele tem os seus eixos, ele tem a estrutura, ele tem uma justificativa para ser proposto, né? E ele sendo implementado, o poder público ele tem que garantir as condições para o funcionamento dessa área, tá? Então isso é comum no processo da gestão urbana, né? E, inclusive as audiências, esse processo de revisão e a participação é muito importante justamente por isso, para colocar essas questões
Porque aí o poder público, o executivo, ele vai acolhendo isso e vai vendo quais são as demandas para que essa gestão urbana ela aconteça de forma o mais amigável possível, né? E que tenha estrutura para as pessoas morarem com segurança e com tudo aquilo que ela precisa para viver, né? Bom, sei que tem muita gente querendo falar aí, então a gente pode fazer uma lista. Boa tarde, boa noite, não sei. Sou Pedro. Dentro dessa revisão, só está prevendo isso daí de revisão? Outros mecanismos até de estrutura, até uma grande crítica aqui, desde a lei da liberdade econômica, está dando problema com o zoneamento para a instalação de algumas empresas, conflitando, questão de CNPJ, sabe? Enfim, está também tendo essas previsões, outras como IPTU progressivo, enfim, estão prevendo alguma coisa nessas revisões ou não? Muito obrigado. Então, o processo de revisão do plano, ele inclui toda a legislação urbanística. Então, a lei de uso e ocupação do solo, o código de obras. Então, a gente vai fazer uma análise de toda essa legislação. E também dos instrumentos de implementação do plano diretor, né? Como que eles foram propostos nos planos anteriores, né? Como a questão do IPTU progressivo que você falou. A gente está analisando, né? Quais são esses instrumentos, né, do plano diretor, né, do Estatuto da Cidade, que foram propostos e quais foram implementados, quais não foram implementados, por que não foram implementados, se eles foram ou não propostos. Então, isso faz parte de toda uma análise, né? A questão que a gente colocou aqui, né, que é uma questão importante, porque ela traz sobre essa configuração urbana, mas não se restringe, né? Não é só essa parte que vai ser revisada, não. Todo o plano, todas as leis urbanísticas vão ser revisadas, né? Inclusive, algumas vão ser propostas também, né? Francisco, quer complementar? Só completando o que o Wilson colocou, né? Realmente a gente vai estar revendo toda a legislação e, apesar de nossa ideia, talvez não seja necessário fazer uma mudança estrutural, né? Mas a ideia é que a gente possa ter esse momento de revisitar, né, e discutir vários aspectos, principalmente para encontrar esses gargalos, né, que você colocou, né? Isso é muito importante, né? Ver o que está funcionando, manter, e aqueles aspectos que realmente sejam fundamentais a gente está revisando. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Então, eu acho que é isso. Alguém quer dar uma palavra final, Francisco? Clara, Wilson? A gente está aqui justamente para ouvi-los, tá, gente? Então, a gente ainda tem tempo ainda, tá bom? A ideia dessa primeira audiência é justamente a gente fazer uma apresentação das etapas do plano, né? A gente está nesse primeiro momento, que é o momento que a gente chama de leitura técnica, e de apresentar para vocês que está tendo essa revisão. Convidar vocês, né? A gente vai estar divulgando no site, também nas mídias, né? Essas oficinas. A oficina, a audiência, ela tem esse foco um pouco mais estrutural, né? Que a gente faz uma exposição, é necessário se fazer uma exposição técnica, né? E dar essa abertura de fala, quer seja, né, com microfone ou por escrito, mas sempre é bom que tenha esse registro. Mas a oficina é uma oficina de trabalho, então ali a gente vai estar rascunhando, vai estar entrando, né, com maior detalhes e coletando essa perspectiva de vocês, essa visão de vocês e registrando. Então ela tem uma dinâmica muito mais de envolver e de produção mesmo, né? Então a gente, nesse mês de janeiro agora, entre o dia 23 e o dia 29, nós estamos com o planejamento dessas oficinas, e a gente convida vocês aí para ficarem atentos, né, para que a gente possa estar tendo esse envolvimento ao longo desse processo, tá bom? É importante a gente relatar que a cada fase, né, a gente tem uma etapa que é uma etapa de produção, de análise, de coletar dados, e depois a gente vem sempre com uma audiência apresentando esses resultados, certo?
Inclusive, a questão da legislação, né, que vai estar sendo toda revisada e que algumas vão estar sendo propostas, na terceira fase a gente já vai trazer a estrutura técnica dessas leis, tá bom? E uma coisa também que a gente queria enfatizar é que existe uma comissão de acompanhamento que a Prefeitura instituiu, né? Por lei, essa comissão ela é participativa, tem segmentos de diversas áreas da sociedade, e esse grupo ele é um grupo que acompanha o processo de elaboração, tá certo? Acompanha o processo de elaboração. Então, nesse primeiro momento, a ideia é mostrar essas etapas, fazer esse convite, né, para vocês participarem dessas oficinas, porque essa oficina de janeiro é que vai dar essa abertura de proposição. Depois que a gente passou fevereiro, né, e que entra no mês de março, aí a gente já vai, depois de coletar essa perspectiva da comunidade e a técnica, aí a gente já vai na proposição propriamente dita, né? Então, muda o perfil de participação, tá bom? Só reforçando o que o Philips colocou, né? É muito importante para a gente estar recebendo, né, essas informações, que ninguém mais do que vocês conhece o município, conhece a realidade da cidade, né? A gente vai estar depois fazendo uma divulgação, reforçando a questão das oficinas, mas ela é um momento muito interessante que a gente vai estar numa outra dinâmica muito mais próxima, né? A gente pode ter uma discussão onde é muito mais aberta e muito mais interativa do que esse modelo de audiência pública, que é um modelo que vocês acabam sendo muito formal, né? Pela legislação, a gente tem que ter esses momentos também, onde a gente está registrando, né, tá filmando, etc., para poder esse material depois também vai estar disponível no site, mas ele é muito importante. E a gente quer justamente isso, né, conhecer o máximo possível o município, para que a gente possa, igual foi acho que a sua pergunta, né, sobre a questão do que o plano vai se tratar, né, a gente poder ter um plano que consiga trabalhar as diversas dimensões, né, tentando entender as implicações que tem em referente aos aspectos que podem um estar impactando o outro, né? E então isso vai ser fundamental aí nesse processo de construção. Essa questão da área que foi colocada, né, algumas perguntas, são questões que ainda vão ser equacionadas, vão ser discutidas, né? Algumas questões ainda está ainda em estudo da própria equipe, né, que também tem procurado levantar, né, informações, dados, para chegar com informações mais consistentes, né? Agora, conforme for avançando também o processo, a gente vai trazendo mais dados, mais informações, isso vai também, de alguma forma, qualificando nessa discussão nossa, para a gente poder estar chegando na frente com um plano que seja o melhor plano possível para Conchal, né? E eu espero que a gente tenha realmente conte com essa participação. A gente vai estar, vai ter um link, né, um local, né, no site, também está aberto a participação. A gente vai estar sempre procurando depois dar um retorno, né, com respostas pelas questões que foram sendo colocadas. Mais uma vez. Só um minutinho que o Clipson está só mostrando quais são as leis que vão ser revisadas. Acho que é mesmo, né? E esse até que eu comentei no início da minha fala, quando fui apresentar, nem todo município faz dessa forma. Tem muitos municípios que fazem a revisão do plano diretor e colocam as leis complementares para ser revisadas depois com prazo. E aí tem vários exemplos de municípios que depois nunca acabam cumprindo o prazo. Fica para gestões posteriores e às vezes não elabora a lei, não faz a revisão, e aí fica capenga, né? Você passa a ter um plano diretor que tem lá uma proposta, mas a lei de desocupação do solo, parcelamento do solo ainda está antiga. O município que vazia esse tipo de situação, que eu lembro, assim, que sempre foi dessa forma, em Porto Alegre, mas era quase uma exceção, né? O município que faz essa revisão no geral, né? E no caso aqui a gente vai ter a revisão de todas aquelas leis que estão ali, né? Que é o plano diretor, parcelamento do solo, zoneamento, né, que para uso e ocupação, o sistema de mobilidade do município. Pode descer um pouquinho mais, por isso.
Código Ambiental e o Código de Obras, esse é uma lei nova, né? Seria uma novidade aí no município, né? Ele trata da parte de construtiva, né? Estabelece inclusive questões de canteiro de obras, questões internas da edificação, são muito importantes. E aí os códigos de obras mais recentes têm pensado muito também na questão da conservação de energia e sustentabilidade das construções, né? A gente pode também estar trazendo essa discussão para o município. E a questão dos instrumentos, né, ele está aqui na lei do próprio Plano Diretor Estratégico, né? Então o Plano Diretor é uma lei municipal, é a primeira lei, né? Então toda vez que se faz o processo de revisão, essa lei ela tem que ser automaticamente revista, né? Tem que ser automaticamente revista. E as seguintes foram essas que o professor Francisco falou, né? Do parcelamento, do zoneamento e ocupação do solo, mobilidade, código de posturas, código ambiental e o código de obras. Então, do ponto de vista estrutural, resulta nessas legislações. E a lei do plano diretor é onde vai estar previsto todos os instrumentos, né, de implementação do Estatuto da Cidade. Então, é ali dentro da lei do plano diretor, então a gente vai fazer a análise dessas leis anteriores e ver quais são os instrumentos que foram discutidos e se foram feitos a sugestão de implementação e qual que é o processo de implementação que está, de cada um dos instrumentos, né? Os instrumentos seria a forma de você realmente implementar o raciocínio, a ideia dessa gestão participativa, da gestão sustentável e que isso é implementado através desses instrumentos do plano diretor, como a questão do IPTU progressivo, que é uma ferramenta muito interessante para estar reduzindo, minimizando a especulação imobiliária, por exemplo, né? Que ele vai aumentando ao longo do tempo o valor de IPTU de áreas que não, né, não estão sendo usadas, não estão edificadas dentro do contexto urbano, né? Questionando ali boa tarde, Robson, questionando ali a pergunta do senhor ali a respeito daquela área que foi citada já hoje ali, tipo assim, ó, igual que nem a gente foi nascido, criado aqui na cidade, e a gente vê há muitos anos, em questão que nem ele disse ali, que a ponte ali não é, tipo assim, compatível para passar caminhões, essas coisas ali naquela área, um exemplo. Só que, tipo assim, Conchal é uma cidade assim que, tipo assim, é muita coisa rural, tipo laranja, cana, essas coisas. Aí toda a vida sempre utilizaram aquela área ali para passar, ida e vinda, tudo bem. E tipo assim, aí aquela área ali é a única área também assim da cidade que está faltando para preencher aquele ambiente. Aí, tipo assim, e por que tá na justiça ainda? É uma coisa assim que eu penso assim que deveria abrir um espaço para aqueles também que precisam também daquela área ali. Porque nem eu mesmo, ele aqui, ó, a gente já faz mais de 30 anos que mora na cidade. E eu acho assim, que pelo que foi citado, aquele ambiente ali vai ser um lugar assim que vai ser compatível para esse tipo de pessoas que realmente precisam. Você entendeu? Aí fica a questão, né? Alguns aceitam, outros não aceitam. Será que tem alguma previsão assim de tempo, período de tempo? A quando vai sair essa liberação daquela área? Obrigado pela sua questão, Robson. É uma pergunta muito importante, né? Quando que a decisão vai sair, né? A gente também não tem essa informação, né? A gente, nesse processo todo de início de trabalho, a gente tem que procurar ter ciência do processo como um todo, mas isso, como você falou, ainda está em processo ainda de análise.